E o início, Jéssica? Por que vendas? Por que tecnologia? Como toda boa pessoa de vendas, eu não escolhi vendas, óbvio, né? Ninguém chega para a mãe e fala, ah, eu vou ser vendedora, né? Ninguém. Tanto não existe faculdade de vendas, enfim, aquele clássico, né? Logo que eu saí do ensino fundamental, eu fui fazer psicologia. E eu fiz psicologia durante uns 2 anos, eu fiz uns 4, 5 semestres. Era uma faculdade, acho que de 5 anos, e aí eu tranquei, porque naquela época eu trabalhava de auxiliar administrativa, se eu não me engano, eu ganhava muito pouco, porque eu ganhava mal, pagava a faculdade, conforme você vai avançando, a faculdade fica muito cara, e aí chegou um momento que eu não pagava mais, ou eu, eu trabalhava, ou eu pagava, né, não dava mais, eu falei, cara, talvez eu ia demorar muito para trabalhar com psicologia, então eu vou sair. E aí eu tranquei e não continuei, mas eu gostava muito da faculdade. Mas assim, vindo de uma família, de uma classe muito baixa, de uma cidade que não tinha federal aqui na cidade, né? Era difícil, assim, não tinha tantas oportunidades. E aí eu fui pulando assim de um emprego para outro. Era assistente administrativo aqui, depois era assistente de atendimento, aí fui trabalhar num jornal da cidade como operadora comercial, que a gente fazia anúncio e tal. Aí foi indo, e aí aquele nome, a primeira vez que apareceu esse nome assim comercial, eu era operadora comercial. Na época, o nome da área era OPEC, literalmente era operadora comercial. E eu recebia os anúncios e botava no jornal, e era isso, falava com as agências, servicinho assim de boas, eu devia ter uns 22, 23 anos. E aí foi indo, aí disso eu fui para uma outra coisa, aí fui trabalhar numa revista, que era a Editora Abril aqui tinha uma sucursal aqui em Blumenau, que a gente também trabalhava com anúncio, e aí em algum momento eu fui ser analista comercial numa indústria. Mas depois que eu botei aquele comercial no nome, eu sempre fui assim, ah, não, agora eu sou comercial. Eu me assumi como uma pessoa comercial, mas eu nunca tinha vendido. Em nenhum momento desses ali eu vendia alguma coisa, tá? Eu sempre auxiliava alguém que já tinha feito a venda. E nessa indústria era a mesma coisa. Eu era uma analista, uma assistente, enfim. E a gente tinha os representantes e eu cuidava dos pedidos dentro da fábrica, corria, ia para PCP, coisa de indústria, tá? Despachava o pedido e tal. E aí até que um dia eu saí dessa indústria. Fui trabalhar na Hering aqui de Blumenau, aquela dos dois peixinhos, que é conhecida a malha, a camiseta básica. E também eu era o nome na nossa carteira de trabalho era tipo auxiliar administrativo de vendas. Mas na real eu era o saque. Eu era aquela pessoa que atendia a ligação de todo mundo que tinha ou um problema ou uma dúvida, ou estava com dificuldade de comprar um negócio. E, cara, eu fiquei 3 meses. Eu fiquei foi o máximo que eu consegui ficar no saque. Porque eu entendi que o pós-venda ali, o negócio do depois ou de cara, o eu falava todo dia: "Gente, eu não não consigo mais". A empresa era muito boa, só que a função não era aderente, assim, eu claramente não batia com aquela função. E aí nisso tinha uma startup aqui de Blumenau começando, já estava um tempo ali no mercado, acho que já estava 1 ano no mercado, e eles estavam começando a operação de pré-vendas. E eles estavam precisando de mais uma pessoa, eles recebiam uns leads, eles estavam precisando de mais alguém para tratar esses leads. E aí eu vi uma vaga no financeiro deles e me candidatei bem aleatoriamente, assim. Deles, ai, olha, eu acho que tu tem um perfil muito legal para vendas. A gente tá com uma vaga que é para começar fazendo isso, mas no futuro, tipo, depois de 3 meses era para eu estar vendendo o software, né? Era um software mesmo. Eu nunca tinha falado com tecnologia, nem sabia. O máximo de tecnologia que eu tinha era o pacote Office. Era isso, isso era 2018, fevereiro de 2018. E eu falei, o que, que eu tenho que fazer? Aí o cara falou, olha, você tem que fazer isso, você tem que ligar. Deu quantas ligações por dia? E era assim, 100 ligações por dia. Eu falei, não, eu atendo bem mais hoje, pode dar pra mim que eu faço, é só... Aí ele, por que que você quer vir trabalhar comigo? Eu falei, só porque eu não aguento mais o que eu tô fazendo, mas eu vou me esforçar, eu vou aprender. Eu não sabia nada, e literalmente nada, nada. Dele, então tá, então vem, então você começa segunda. Era isso, tipo, era quinta, eu começava segunda, eu cheguei na empresa, pedi a conta, e a minha mãe desesperada, porque eu cheguei em casa e falei, mãe, pedi a conta, vou pra outra empresa. Eu saí de uma empresa grande que tinha todo o pacote de benefícios, tinha tudo, sabe? E fui para uma startup que não tinha nada, não tinha plano de saúde, não tinha pacote de benefícios, tinha um salário, mal tinha comissão definida. A minha comissão na época era tipo assim, ó, R$ 200. Acho que era, nem lembro, Renato, mas era uma coisa muito pequena, tá? E eu fui. Falei, mãe, mas é a oportunidade dela de quê?
Eu não sei, eu vou descobrir. Eu fui e o meu primeiro mês lá, eu aprendi mais do que eu tinha aprendido em toda a minha carreira. Eu já tinha 20 e poucos anos ali, eu já tinha aprendido, em um mês eu tinha aprendido mais do que toda a minha carreira. Eu falei, gente do céu, é muita coisa que acontece aqui e tem muita sigla. E aí eu comecei a descobrir mundos novos, que daí tinha, né, o pré-vendas, o vendas, o CS, que é o pós-venda ali, né? O farmer, o não sei o quê. Eu falei, gente do céu, amado, dá pra fazer uma carreira. Aí eu comecei a entender que dava pra fazer uma carreira e eu comecei a estudar. E, cara, eu estudava todo dia, eu estudava domingo à noite, eu montava planilha, eu apresentava número. E em 8 meses, eu entrei em fevereiro, em setembro eu fui fazer um curso de liderança, e em outubro eu assumi a coordenação do time. A gente já tinha um time de umas 4, 5 pessoas. Ou seja, lembra que a gente estava falando que em um ano a pessoa pode já ser líder? Eu nunca tinha sido líder, porém tem algumas coisas assim, né? Eu tomava muita frente, eu estava sempre fazendo mais do que tinham me pedido. Então, tipo, ninguém me pediu para fazer uma planilha e acompanhar as taxas de conversão, né? Quando o meu CEO pediu, como é que estão as taxas? Já tinha tudo pronto, tinha uma planilha, eu tinha feito as taxas de todo mundo, eu acompanhava as pessoas que entravam, fazia onboarding das pessoas novas, treinava, sem que isso fosse pago. A única coisa que aconteceu é que agora eu tinha um cargo, literalmente, eu recebia para isso, mas tudo isso já acontecia antes, como se eu tivesse meio que preparado. E eu falo muito disso para as pessoas. Tipo, às vezes a cadeira tá lá esperando que você se coloque nela e as pessoas ficam esperando aquela promoção, mas na real, aquela promoção vai vir para quem já faz aquilo. Sabe? Às vezes a Sim. pessoa já tá fazendo aquilo sempre, ela senta na cadeira antes, até da cadeira existir às vezes, e aí ela consegue. E aí quando veio, era muito natural, tipo, eu já sabia que em algum momento eu ia liderar aquela equipe, chegou o momento, e aí eu fui indo. E dali ali entrou um negócio que era vendas de tecnologia. Então eu passei por venda tradicional muito pouco, eu não fui bater porta a porta para vender, né? Apesar de que eu sempre fiz coisas independentes, tipo, vendia brigadeiro, vendia natura, essas coisas assim. Eu digo que quem tem essa veia de vendedor, né, quando a gente vai contratar, eu pergunto para a pessoa: "Você já fez alguma coisa? Você já vendeu alguma coisa na faculdade?". Se a pessoa me diz que ela fez isso, tipo, ela fez sem ter um chefe. Ela foi lá, fez um brigadeiro e vendeu. Cara, ela já tem um espírito de vendas, ela tem um espírito de, ela sabe que ela pode pegar, comprar caderninho no 25 de março e vender, beleza, já tem meio caminho andado. É treinável, o restante é treinável. Mas esse espírito, esse senso de eu vou vender qualquer coisa, ou eu preciso de dinheiro e eu vou fazer dinheiro, é difícil, você não consegue ensinar. Tipo, a pessoa tem que vir com isso. Então eu já tinha feito isso várias vezes, e aí eu caí em vendas de tecnologia e vendas SaaS e falei, gente, é o meu mundo. Depois eu fui para outras empresas, né? Fui passando, fui adquirindo conhecimento, né, um pouco mais. E aí, em 2020, eu e a Fernanda, a gente fundou a Academia Rapport, que é essa que agora agora eu vos falo, que era para treinar pré-vendedores. Depois a gente já ter estudado muito, a gente continua estudando, a gente nunca para de estudar, né? Tanto é que a gente tem um conteúdo novo agora, que a gente estudou as coisas no ano passado e trouxe referências de fora para aplicar. Mas e tá tudo sempre mudando, né? Mas foi assim, a minha última trajetória, antes de ficar só com a Rapport ali, ou antes de dizer que, cara, eu quero fazer isso da vida para sempre, ou, né, treinar pessoas e trabalhar com educação, a minha última experiência foi numa equipe de pré-vendas, e eu era coordenadora ali, né, era a líder da galera e tinha 50 pré-vendedores. Então, Nossa. foi uma experiência, foi a mais desafiadora que eu tive e, ao mesmo tempo, uma das que mais me fez ter esse desenvolvimento, porque tinha muitas situações que aconteciam ali que em equipes pequenas não acontece, e muitas coisas que ali eu tinha que aprender muito na marra, tipo, cara, o problema tá aqui, ele tá acontecendo hoje, não dá tempo de você ir lá estudar e tal, e fazer um bench, né? É agora, cara, é ali nesse momento. Mas, né, respondendo de uma maneira sucinta, como é que eu fui parar em vendas? Isso, alguém me deu uma oportunidade numa startup muito doido e eu entrei. Eu agarrei, literalmente eu agarrei a oportunidade. E que bom que sempre tem alguém para dar oportunidade, né? E sempre tem alguém para agarrar, sempre vai ter os dois É, mundos. E tecnologia, assim, às vezes, né, eu não tinha me formado em psicologia, eu não tinha, meu Deus, não vinha da melhor família da cidade e tal. E eu entendi que ali, com aquilo, eu ia chegar num patamar que eu queria,
mesmo tendo, né, quando a gente fala de igualdade social e de desigualdade, é muito louco isso, porque eu falei: "Cara, eu tô competindo com outras pessoas que tiveram acesso a outras coisas que eu não tive, Sim. e eu claramente não vou ter como voltar no tempo e ter, por exemplo, e a gente pode chegar no mesmo lugar, mas não porque a pessoa é mais ou eu sou menos, ou ela ou eu sou mais e ela é menos, mas porque a gente tem umas oportunidades muito parecidas. E dentro de tecnologia eu enxergo que a gente tem oportunidades parecidas. Então eu vejo pessoas que vieram de situações muito diferentes, pessoas de orientações sexuais diferentes que talvez não teriam essa oportunidade lá fora. E quando elas chegam na tecnologia, em mercado de tecnologia, elas enxergam que, cara, aqui eu posso ser quem eu sou e eu tenho a oportunidade de crescer igualzinho o fulaninho que tá do meu lado. E isso Perfeito. é o mais legal. Quando eu descobri isso, eu falei, cara, é aqui. É aqui que eu vou estudar, é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou chegar onde eu quero, né? Em nível de salário, em nível de cargo mesmo, porque na indústria tradicional isso não ia acontecer.